A gente já aprendeu a parte toda inicial, é um esquema que a gente vai precisar passar por ele muitas vezes ainda ao longo desse ano, até que vocês de fato, decorem tudo aí, ok? Esse aqui é um esquema que mostra para nós, como começa todo um processo. Se a pessoa vai chegando e vamos recapitular alguma coisinha, a gente tem a petição inicial, vai para o juiz, citação, audiência, prazos, corrigir, né, na aula passada tinha um erro aqui, estava a palavra, acho que audiência 2 vezes, alguma coisa, e já aproveitei e corrigi esse esqueminha do slide aí. E dá um prazo então de 15 dias para o nosso réu querendo oferecer as suas respostas. Eram dezenas de respostas, hoje ficou concentrado em poucas. A primeira delas, na verdade, nem é resposta, é a ausência de resposta, que é a inércia do réu, quando vai lhe ocasionar a revelia. Existe a possibilidade de reconhecimento jurídico do pedido e chegamos finalmente ao que de fato acontece muito, que é a resposta do réu, e dentre eles a principal é a contestação. Não é a única, né, nós também temos a reconvenção, uma que não está elencada aqui, que eu me recordo agora, que é a exceção de suspeição ou impedimento, quando você percebe que o juiz ali ele não é imparcial, tem algum vício, né, na sua parcialidade, você também pode solicitar o afastamento desse magistrado. Mas hoje, basicamente, as respostas para felicidade dos advogados e dos estudantes também, que chega até mais dos estudantes que dos advogados, as respostas do réu estão concentradas basicamente dentro da contestação. Então ficou fácil agora para estudar. Uma coisa que eu não mencionei lá na passada, você tinha uma dificuldade imensa, porque para cada tipo de problema você tinha uma ferramenta processual diferente. Então, se você queria alegar, discutir a questão da gratuidade da justiça, era uma ferramenta. Se você queria alegar que o juiz era incompetente, era outra ferramenta. E era uma confusão, porque se a incompetência era relativa, era no que a gente chamava de exceção de competência, e se fosse uma incompetência absoluta, teria que ser na contestação. Então era bem tumultuado, isso foi resolvido, né, simplificado, com a apresentação dentro das defesas dentro da contestação. De qualquer maneira, algo que eu já mencionei também, a gente vai precisar muito dessa informação na aula de hoje, é que eu tenho a defesa de forma processual e a defesa de mérito. Essa daqui é a que a gente estuda no processo. Essa daqui é o que de fato a gente vai trabalhar, porque o mérito fica restrito lá aos professores de direito civil, empresarial, administrativo, tributário, enfim, direito material em si, ok? E por fim, um outro aspecto que para nós também é muito importante hoje é que essas contestações, elas podem ter aspectos que vão prolongar o processo, que é o caso aqui mencionado da incompetência, que simplesmente vai fazer com que o processo vá para o juiz correto, e eu tenho a peremptória, que é aquela defesa que vai por fim ao processo, né? O sonho do réu é acabar com o processo para que ele não tenha aí nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de, como é que eu vou dizer, para que o processo pare, né? Para que não tenha continuidade esse processo. Salvo engano, foi até aí que nós fomos na aula passada. Eu devo ter, na aula passada, adentrado mais nesse pequeno aspecto aqui. Isso, acho que eu tratei disso aqui com vocês também, que é toda a matéria de defesa. Então, na contestação, é o momento, e aqui eu vou detalhar um pouco mais, e vamos dizer assim, efetivamente a gente começa o nosso assunto de hoje a partir daqui. Bom, a contestação, ela é o ponto mais importante da defesa do réu. É o local em que ele vai apresentar, e essa palavra é muito importante, toda. Ela é tão feia sozinha, né? A palavra toda isolada, ela é muito feia, não gosto dela. Mas é o local que você vai apresentar a totalidade da matéria de defesa. É aqui que reside o nó da defesa processual, ok? Passar o link. Menina do céu, vamos ver como é que eu acho esse trem aqui. Acho que é aqui. Não, não é aqui. Peraí, deixa eu achar o link aqui. Imaginei que esse problema pudesse acontecer no nosso primeiro dia, mas felizmente disponibilizaram para mim a ferramenta. Deixa eu achar o link aqui.
Não estou achando esse link. Aqui atrás da reunião, achei. Eu vou colocar aqui no chat, aí você, por gentileza, passe para os colegas, tá bom? Ok. Obrigado. Retomando, então, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai caminhando, que é o seguinte, toda matéria de defesa, então, é apresentada na contestação. É o momento que o réu tem para apresentar a sua versão dos fatos. Gosto muito de fazer um referencial nesse momento das aulas com o filme americano, não tem nada a ver, né? Você não se iluda que no filme americano você vê lá no processo que no último minuto uma testemunha salva tudo, né, absolve o réu, muda o curso do processo. Processo civil não é bem assim que funciona, não. Processo civil, se você tem alguma defesa, a hora de apresentá-lo é na contestação, né? Se passar essa oportunidade, você certamente não poderá mais tratar do assunto. Ocorrerá o que a gente chama, a gente já estudou, que é a preclusão. Perfeito? Então, é ali que você vai ter que apresentar sua matéria de defesa. Fundamental, então, é não deixar nada para depois, porque se você deixar para depois, você pode não ter que alegar. De qualquer maneira, o nosso réu vai ter, então, um prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. A gente já estudou prazo no bimestre passado, e eu frisei bastante naquele momento a questão da juntada, né? A juntada é uma das formas. Bom dia, professor. Está muito confuso para achar as aulas. Não seria possível todos os professores colocar as aulas e as tarefas ao mesmo tempo no Classroom? Está uma confusão danada. Uns acham e outros não. Complicado. Pois é, querida. Esse assunto eu não consigo resolver nem como coordenador, porque é uma questão de sistema. A gente está em bastante contato com a TI, pedindo para que isso seja, de fato, funcione da forma que a instituição pretende, né? Eu, por exemplo, só consegui acessar o meu Classroom para a agenda agora, essa semana. Mas tomara a Deus que vai ser normalizado aí. Mas assim, por enquanto, busquem a agenda do Classroom e, não sendo possível, dá uma olhadinha no estúdio para que a coisa flua, tá bom? Nossa, agora, se nada acontecer, será a partir daqui, tá bom? Desculpa aí, Eliane, mas é uma coisa que não depende de mim, nem como professor, nem como coordenador. A gente tem passado bastante as demandas, né, para a alta gestão da instituição resolver essas questões, tá bom? Desculpa. Continuando, então a gente trabalhava bastante com o prazo da contestação no que diz respeito à juntada. Ocorre que não é só a partir da juntada, e é isso que a gente vai ver aqui agora, perfeito? A juntada, ela vai ser útil, aquilo que a gente aprendeu, para processos em que eu não tenha a audiência de conciliação como primeiro ato. A gente viu que nós temos os procedimentos especiais. Nos procedimentos especiais, aquela regra da juntada, na maioria deles, continua prevalecendo. Aqui para nós, no procedimento comum ordinário, a gente vai ter a audiência de conciliação e ela vai ser para nós o referencial para essa contagem de prazo. Então, está lá, o réu poderá oferecer a contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação e mediação, ou da última sessão, né? A gente aprendeu que eu posso ter diversas audiências de conciliação, e vai valer, então, o prazo a partir do momento que as partes chegarem a um denominador que estabeleça que não é possível o acordo, não é possível a autocomposição. Então, não havendo a possibilidade do acordo, para ali a tentativa de acordo, o processo vai prosseguir e prossegue com a apresentação da contestação. Então, apenas para ilustrar, se hoje, dia 17 de agosto, a gente tivesse uma audiência, ou tenhamos uma audiência ainda hoje, se não der o acordo, eu começo a contar como 18, 19, sempre no próximo dia útil começa a nossa contagem para fins da contagem do prazo de contestação. Perfeito? Então, não havendo acordo, é contado a partir ali do momento em que chegou-se a essa conclusão, e vamos então dar 15 dias para o réu apresentar a sua contestação, caso ele queira. Perfeito?
Mas eu tenho outra hipótese, que é a segunda, que é quando a parte protocola, o réu protocola. Alô? É quando o réu protocola o seu pedido de desistência. Então, é possível, então, que o réu não queira participar desta audiência, e quando ele não quer participar da audiência, ele tem que apresentar até 10 dias antes desta audiência o seu pedido. Pois bem, se ele protocola dizendo que não quer a audiência, ele então vai ter a contagem do prazo iniciado a partir da sua manifestação. Aquilo que eu já mencionei em aulas passadas, o código gosta de se referir a outro artigo, então dificulta o entendimento, eu trouxe o artigo aí para vocês relembrarem. Então, focando, resumindo, se o réu não tem interesse na audiência de conciliação, então ele vai protocolar dizendo isso e ele sabe, ou pelo menos deveria, o seu advogado deveria saber que é apresentada o seu protocolo de não querer participar, inicia então a contagem do prazo para a realização da sua audiência. O que a gente precisa ficar atento é que se são vários os réus, todos eles têm que desistir, todos eles têm que desistir. E interessante, está ali, ó, no caso do desconsorte passivo, o termo inicial, previsão, será para cada um dos réus da data da apresentação do respectivo pedido de cancelamento. Então, eu vou ter diversos prazos para contestação. Cada réu que for desistindo, para cada um deles vai sendo aberto o prazo de contagem. É interessante lembrar que para a audiência não acontecer, é necessário que todos os réus tenham desistido. Aquele exemplo que eu dei na aula passada, se eu tiver 40 autores, 40 réus, e um réu falar que quer a audiência, mesmo que os 40 autores não queiram, e os outros 39 réus não queiram, ainda assim a audiência vai acontecer. É necessário a unanimidade para a não realização da audiência de conciliação. Perfeito? Pois bem, então lembrando que se por acaso todos os réus concordarem, o prazo para eles é contado para cada um a partir da sua desistência. Isso traz algumas questões interessantes na prática. Se eu sou 3 réus, eu não quero, eu protocolo, como é que eu vou saber se o outro também não vai querer? Eu vou ficar monitorando ali se ele vai protocolar ou não. Então, na prática, normalmente as pessoas acabam deixando, quando são vários réus, ou fazem uma petição conjunta, todo mundo desiste junto, ou vamos esperando aí para ver, ninguém desiste da audiência, até que ela acabe acontecendo, chega lá, se, ó, excelência, não temos interesse no acordo, e aí abre o prazo para contestação. Perfeito? Então, é uma questão de problema na prática. Teoricamente é simples. Desistiu, a partir da desistência, inicia a contagem do seu prazo, ok? Bom, como eu disse, está aqui o mesmo artigo, só para que vocês vejam, havendo desinteresse, deve ser manifestado por todos os litisconsortes, foi o que eu já havia mencionado. Por fim, nós temos então a hipótese em que não tem uma audiência. Então, nos demais casos, então, quando não há a audiência de conciliação, eu tenho então a continuidade, a contagem, melhor dizendo, dos prazos a partir da juntada, que foi da forma que a gente estabeleceu no segundo bimestre. Não se preocupem com a contagem do prazo, que eu não solicitarei datas de contagem, porque isso a gente já venceu esse assunto, esse tema, no bimestre passado. Mas é bom saber, é bom ter essa informação. O que eu vou exigir de vocês é 15 dias, contado a partir da audiência, se não houver acordo, ou então contado a partir do abandono, do protocolo de que não tem interesse na audiência. Então, esse é o mecanismo processual que nos interessa. Bom, dito isto, a gente vai precisar falar especificamente da peça processual da contestação. Da mesma forma que a gente falou da petição inicial, a contestação também vai ter lá os seus detalhes, que seriam lá, por exemplo, o endereçamento. A gente vai mandar a petição de contestação para o mesmo juiz
que já estava com a nossa petição inicial. Então, enquanto na petição inicial eu coloco lá, não coloco o número da vara, na contestação eu já tenho o número da vara, né? Terceira vara civil, quarta vara civil. De qualquer maneira, importante relembrar esse aspecto aqui, ó. A nossa defesa, ela versa sobre dois assuntos, versa sobre processo e sobre mérito. O mérito, já falei, não é nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é apenas o direito processual. E o 337 diz assim: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Eu deveria ter colocado a palavra aqui, na hora que eu fiz o slide, não me ocorreu, mas deveria ter colocado aqui a palavra preliminar ou preliminares. Então, o artigo 331, ele traz para nós o que a gente chama de preliminares processuais ou preliminares da contestação. Por que que ela é preliminar? Porque ela vem antes da discussão do mérito. Ela vem antes, né? As preliminares são alegações processuais, né? As preliminares são alegações processuais que podem dificultar ou impedir o julgamento do mérito. Né? Para quem gosta de anotar aí durante as aulas, preliminares são questões processuais que podem dificultar, podem atrasar o processo ou pode impedir o julgamento, que é levar ao fim desse nosso processo, ok? Então, é isso que nós vamos falar daqui para frente. Nós vamos falar de preliminares, e quando a gente fala de preliminar, seguindo um autor, não me lembro qual autor que é agora, mas ele faz muito esse joguinho dizendo qual que é preliminar, qual que é peremptório, e eu vou também apresentar a vocês nesta mesma forma. Perfeito? A nossa primeira preliminar, né, é a questão da a nulidade ou a inexistência de citação. Então, se por acaso for inexistente a nossa citação, ela for nula, o momento de alegar essa preliminar é na contestação. Essa preliminar, ela tem muita razão de ser, pessoal, assim, muita importância de ser alegada no momento em que o réu ele esteja protocolando fora do prazo de 15 dias. Né? Como assim fora do prazo de 15 dias? Imaginemos que a citação aconteceu na pessoa do meu pai. Né? Meu pai mora no mesmo condomínio que eu, meu pai estava lá no portão, o oficial de justiça chegou, meu pai assinou a citação, mas meu pai não sou eu, meu pai não tem poderes para me representar perante processos. E depois de 3 meses, meu pai fala, agora que eu me lembrei, naquele almoço de domingo, agora que eu me lembrei que há um tempo atrás tem um documento seu lá no fórum, aí eu vou lá no fórum, vejo que o prazo já se esgotou. Então aí eu vou começar a minha contestação dizendo para o juiz, excelência, o meu prazo não se esgotou. Na verdade, meu prazo começou a contar a partir de agora que eu tomei ciência do meu processo. Então, a gente vai alegar a essa tese de inexistência ou nulidade, importante lembrar, importante anotar aí, ela tem muito valor quando o prazo para contestar já tenha se esgotado e você tem que provar para o juiz que você tem o direito à reabertura desse prazo. Perfeito? Por isso que a gente fala que ela é uma preliminar dilatória. Ela não vai pôr fim ao processo, ela vai trazer uma série de discussões em torno da minha citação para que o processo possa ter continuidade. Lembrando, importante essa informação, o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade ou a inexistência de citação. Em outras palavras, a partir do momento que o réu está peticionando no processo, eu não posso mais falar em nulidade de citação. A nulidade é uma coisa que aconteceu lá atrás, lá no passado, e insisto, ele precisa dessa tese quando, por algum motivo, o prazo se esgotou e ele precisa que o juiz reabra o prazo para a nossa contestação. Perfeito? Segunda preliminar que nós temos é a incompetência. É a incompetência absoluta e a relativa. Lembrando lá que a competência relativa é valor e território, quando propõe a ação local errado em razão do território ou do valor. E a absoluta diz respeito lá à matéria ou à função do juiz. Eu prefiro falar
matéria ou hierarquia, que era como a redação do código anterior. Então seria lá, a ação seria da Justiça Federal e foi ajuizado na Justiça Estadual. Então eu tenho que pedir para a estadual que mande para a Justiça Federal. Então o acerto, é a correção do local em que o processo irá tramitar. A gente vai ver exatamente qual é o juiz competente para aquele processo. Perfeito? Também, da mesma forma, uma incompetência dilatória, porque ela só vai atrasar o andamento do processo, mas não vai acabar com esse processo. Perfeito? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: a gente já estudou isso, mas preciso chamar a atenção que a competência é relativa. Ela tem que ser alegada na contestação. Se você não fizer isso nessa oportunidade, haverá a prorrogação da competência e você não poderá nunca mais, nunca mais discutir aquele assunto com o juiz. Vamos explicar diferente. A gente aprendeu que o local para propor a ação, em regra, é o domicílio do réu. O nosso réu mora em Maringá. Por algum motivo, você foi lá, e propôs ação em Itu, São Paulo. O local correto seria Maringá. Então, o que você faz? Se o réu vai falar excelência, o processo tem que ser remetido de Itu para Maringá, porque Maringá é o foro competente por ser o domicílio do réu. O momento para que isso aconteça é na contestação. Se você não alegar isso na contestação, significa que o teu processo irá continuar em Itu e o réu nunca mais vai poder discutir isso, porque foi dado a ele a chance e ele não aproveitou a oportunidade para discutir isso. Perfeito? Isso aqui ficou bom, porque antes, como eu falei, no processo anterior, eu tinha uma defesa só para tratar da incompetência relativa. Hoje unificou tudo na contestação. Mas o que é preciso lembrar ainda é o seguinte, que o réu pode protocolar isso no seu próprio domicílio. Com o processo eletrônico, perdeu até a graça, né? Tudo é feito online. Antigamente, no processo físico, o réu precisava vir até Itu ou contratar um advogado lá em São Paulo para poder fazer a sua defesa. Hoje não. Hoje ele não precisa dessa, se mesmo que fosse físico, né? Ele não precisaria de toda essa mecânica. Ele poderia alegar lá no próprio domicílio, poderia alegar em Maringá, que Maringá é o juiz correto. Por óbvio, a gente não pode esquecer que se o processo começou em Itu, o juiz responsável pelo processo é o juiz de Itu. Por isso que está lá, ó. Havendo alegação de competência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no domicílio do réu, Maringá. Fato que será comunicado ao juiz da causa, Itu, preferencialmente por meio eletrônico. Então está sendo avisado esse juiz aqui que lá em Maringá foi protocolada a contestação. Claro que a gente tem que prestar atenção a isso, né? A contestação será submetida a livre distribuição se o réu houver sido citada por carta precatória, juntando as autos. Então, eu vou protocolar a minha contestação, eu vou protocolar ela lá no cartório distribuidor. Protocolo a minha contestação lá como se fosse uma petição inicial. O protocolo lá naquele cartório, e esse cartório vai fazer o quê? Seguindo ser imediata remessa para o juiz da causa. Então, olha só, foi protocolado lá em Maringá, mas juiz da causa é o juiz de Itu. Então, quem vai decidir se é competente ou não é o juiz de Itu. Prestem muita atenção a isso. Então, não é porque protocolou em Maringá que Maringá vai decidir a questão. Perfeito? Não é porque protocolou em Maringá que Maringá vai decidir a questão. Então, continua sendo o juiz do processo, continua sendo o juiz de Itu. De qualquer maneira, nessa reconhecida incompetência, o juiz que recebeu a contestação será prevento. Então, lá em Maringá, o processo foi distribuído, foi para a terceira vara civil, se o juiz de Itu
entender que não é ele, ok, ele remete o processo para Maringá, especificamente para a terceira vara civil, que foi o juiz que recebeu a contestação. Embora não seja ele que julgue a incompetência, ele mandou para Itu, e Itu devolveu para o juiz competente, que seria ele a partir de agora. Tá? É importante lembrar que se existe a incompetência, ela pode ser alegada mesmo até antes da audiência de conciliação. E protocolada essa incompetência, eu suspendo a audiência de conciliação, que só será remarcada quando for decidido quem é o juiz competente. Vocês têm que concordar comigo, um processo não pode continuar se a gente está na dúvida quem é o juiz competente. Ok? Então, em havendo dúvida, se a conciliação ainda não aconteceu, suspende a conciliação. Agora, por óbvio, se a audiência de conciliação já aconteceu, aí não haverá necessidade de uma nova audiência, certo? Já ocorreu essa audiência, então vou ter que realizar novamente, só porque houve a correção do juízo competente. Perfeito? Então, essa é a nossa incompetência absoluta ou relativa. Lembrando, mais uma vez, insistindo com vocês, que a relativa, se não alegada agora, nunca mais poderá ser alegada. Terá ocorrido a preclusão. Perfeito? Né? Por fim, então, só para focar, é uma preliminar, então, dilatória, porque não põe fim ao processo, atrasa o seu andamento até a remessa para o juiz competente. Próxima preliminar. Incorreção do valor da causa. Então, a gente aprendeu que o valor da causa ele tem como principal função o valor das custas e deve ser feito de forma correta. O valor da causa normalmente está baseado no valor do pedido. Normalmente são iguais, normalmente, mas nem sempre. Nós temos, por exemplo, ação de alimentos e temos, por exemplo, ação de despejo, ou que envolve locação de um modo geral, cobrança de aluguéis, que o valor da causa nesse tipo de ação é 12 vezes o valor do último aluguel, 12 vezes o valor da pensão pretendida. Mas são as exceções isso daí. Normalmente o valor do pedido está correlacionado ao valor da causa. Se estiver a mais ou a menos, o réu vai pedir a correção. Por quê? Já mencionei que o valor da causa não serve só para custas, o principal elemento é para custas, mas ele também pode servir para o cálculo de uma multa processual, para o cálculo de honorários. Então a gente quer, o Estado quer que o valor esteja sempre de forma correta. Ali, então, é o momento de alegar na contestação e também é uma defesa dilatória, porque corrige o valor, recolhe as custas que faltavam ou devolve as custas recolhidas a maior, e o processo vai seguir normalmente, sem nenhuma intercorrência. Não traz nenhum prejuízo ao direito das partes. Outra preliminar é a inépcia da petição inicial. A inépcia da petição inicial a gente estudou na aula passada ou na anterior, quando eu falei do indeferimento da petição inicial. A petição inicial poderá ser indeferida quando houver a inépcia. O que é inépcia? Está atrelada à ideia do pedido. O pedido não está correto, não tem pedido. O pedido ele é contraditório. Então, se for o caso da inépcia, leva ao indeferimento da nossa petição inicial. Por ocasionar o indeferimento, a doutrina fala que é uma preliminar peremptória, porque ela põe fim de uma vez por todas no processo que está ali sendo apresentado. Ok? A próxima preliminar é a chamada perempção. Como o próprio nome fala, ele é ali uma providência, digamos assim, que implicará necessariamente no fim do processo. Então, a perempção, ela é peremptória, nem poderia ser diferente, né? Então, a perempção nos leva ao fim do nosso processo. Mas essa é uma figura nova, eu acho que eu nunca tratei com vocês, nunca falei com vocês sobre perempção. Numa aula presencial eu perguntaria quem sabe o que é perempção, e se eu perguntar aqui até alguém se manifestar, acabou a aula. Então vamos direto à explicação. Perempção é quando por 3 vezes o autor
abandona o processo. Então, se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto. Vamos entender isso aqui. É uma coisa até esdrúxulo a situação, mas vamos imaginar o seguinte: o autor contratou um advogado, pagou custas, apresentou lá o seu processo, né, mas não veio participar das audiências, abandonou o processo, não participou mais do processo. Por óbvio, uma hora ou outra o processo terá que ser encerrado, não pode ficar aberto. Mas o autor tem direito? Tem. Ele vai propor uma segunda vez a ação. Mesma coisa, contratou advogado, pagou custas, né, tinha que realizar lá uma prova pericial, não pagou a despesa da perícia, que é a obrigação dele, autor. Abandonou o processo de novo. O processo vem mais uma vez, é encerrado. Olha que coisa esquisita. Ele vai e procura o advogado pela terceira vez e propõe ação pela terceira vez. E olha que bacana, mais uma vez, abandona o processo e o processo é extinto. O que a lei está dizendo aqui é o seguinte: não pode propor uma quarta vez. Não pode propor uma quarta vez. Isso que é perempção. A perempção é quando o autor, por 3 vezes, propõe ação e abandona. Então, eu falo que é muito esdrúxula, porque qual é a pessoa em sã consciência que vai gastar contratando um advogado, gastar com custas, uma vez, 2 vezes, 3 vezes e abandonar, né? Certamente existe jurisprudência nesse sentido, se você for procurar aí, você vai achar jurisprudência de que isso aconteceu, mas eu continuo dizendo que algo realmente que não deveria acontecer. Processo não é feito para incomodar as partes, para ficar incomodando o réu. Processo e abandona. Então, não é bem assim que funciona a coisa. Por isso que tem a limitação da perempção, para que por 4 vezes você não consiga, então, propor o processo. Perfeito? Ok? Então, você não pode, como autor, discutir aquele assunto. Você poderá, como defesa, se o réu te processar, aí você poderia, como defesa, discutir aquilo, mas você não pode propor ação novamente, porque houve a perempção. Perfeito? As próximas 2 preliminares, eu gosto de estudá-las juntas, porque é basicamente a mesma coisa. Então, a primeira delas é a chamada litispendência, que eu gosto de colocá-la sempre em conjunto com a coisa julgada. As duas são peremptórias, porque as duas levam necessariamente à extinção do processo. Então, tanto a litispendência quanto a coisa julgada levam à extinção do processo. Para quem não lembra o que é isso, verifique se a litispendência coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Mas quando que é isso? Uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vejam, a redação pode ser diferente, mas se os elementos forem os mesmos, estamos diante, então, de uma litispendência ou de uma coisa julgada. O que diferencia uma da outra é que a litispendência significa 2 ou mais processos em trâmite, pendentes, em curso. Por sua vez, a coisa julgada, 2 ou mais ações em que pelo menos uma delas já foi julgada com sentença que não caiba mais recurso. Então, as duas são processos iguais, são processos idênticos. O que as diferencia é que na litispendência está tramitando e na coisa julgada já se encerrou. Ok? Então, os processos mais recentes, os processos mais novos, certamente serão extintos. Perfeito? Bom, se a lei fala da litispendência da coisa julgada, a lei não poderia deixar de falar da conexão, né? A conexão, diferente da litispendência conjugada, ela é dilatória. Por que ela é dilatória? Vamos lembrar quando que ela acontece. Ocorre a conexão quando o pedido ou essa conjunção alternativa que é o cerne da questão, ou causa de pedir. Basta uma coisa ou outra coisa. Observe mais uma vez que as partes não importam. O que importa é o pedido ou a causa de pedir. Para quem não lembra, né, na conexão eu vou ter a reunião
dos processos, e não a extinção. A extinção do processo de litispendência na conjugada, na conexão, eu tenho a reunião, né? Reúne esses processos perante, para quem não lembra também, juiz prevento. Quem é o juiz prevento? É o juiz que, em primeiro lugar, conheceu do processo. Então, o processo que foi distribuído primeiro, é a ele que virão, que afluirão todos os processos em que haja a conexão. Então, aqui ele é dilatório. Por que dilatório? Porque vai atrasar. Até reunir esses processos toma um certo tempo, diferente da perempção, que leva ao fim, ao término desse processo. Perfeito? A próxima preliminar é lá quando trata da incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Então, aqui é aquela questão que já falei, né, do incapaz não estando representado ou assistido, quando a avó quer propor ação, mas não tem a guarda do filho, do neto, perdão, quando faltou documentação do advogado, a procuração para o advogado, quando faltou a procuração da parte para o representante legal da parte, é quando faltam os documentos da empresa, né? Então, isso é um defeito, só que é um defeito fácil de sanar. Basta apresentar o representante legal do menor, basta fazer a interdição, pode demorar um pouco, mas basta fazer a interdição do incapaz, basta apresentar a procuração do advogado e regulariza a questão aí, então, dessa legitimidade dessa parte, para essa parte poder estar ali devidamente representada em juízo. Perfeito? Indo para as últimas preliminares, nós temos ainda aqui a convenção de arbitragem. Aqui eu preciso chamar a atenção de vocês também. A convenção de arbitragem é aquela possibilidade que a gente estudou no primeiro bimestre do semestre passado, de que as partes podem eleger um árbitro para resolver a questão. Então, ao invés de levar o problema para um juiz, elas levam para um árbitro. Não é qualquer direito, são apenas direitos disponíveis, mas leva para um árbitro. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: essa convenção de arbitragem, ela, para alguns, ela é tida como dilatória, para outros ela é tida como peremptória. Então, isso aqui não se preocupe muito com essa classificação aqui, porque depende da ótica que você olha o problema. Se você pensar assim, ora, a convenção de arbitragem, o réu vai mandar o processo para o juiz, significa então que ela é dilatória, vai continuar, só que ela não continua junto ao juiz, continua junto ao árbitro. Essa é uma forma de ver o problema. A outra forma de ver a mesma situação é, ora, o processo não vai ser julgado por um juiz, vai ser julgado por um árbitro. Então ele tem que acabar o processo perante o juiz para começar outro processo perante o árbitro. Então, assim, depende do enfoque que você der ao problema, você pode chegar ao mesmo resultado, ou arbitragem, ou a peremptória, ou dilatória. Mas não se preocupem com isso, não estou preocupado se você vai aprender essa classificação aqui na convenção de arbitragem. O que eu quero chamar a atenção de vocês é para isso aqui. Isso aqui sim é fundamental. Olha a relativa que eu falei, mas olha aqui a convenção de arbitragem. Excetuadas as convenções de arbitragem e competência, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, todas as preliminares que eu falei anteriormente, mesmo que a parte não alegar, o juiz pode verificar, pode estudar cada uma delas. Só que olha o que fala o parágrafo 6º. A ausência de alegação da existência da convenção de arbitragem na forma prevista neste capítulo implica na aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Então, prestem muita atenção. A única oportunidade que o réu tem para dizer que existe uma convenção de arbitragem é na contestação. Se ele se esquecer, se ele não mencionar, desaparece aquele contrato perde a sua força, né? O contrato não, né? A convenção de arbitragem perde a sua força, e aí quem vai julgar o processo não será mais um árbitro. Quem julgará o processo necessariamente será o juiz que recebeu aquele processo. Então, quero chamar muita atenção para esse artigo 6º aqui, porque isso aqui
volte e meia perguntado em concursos ou mesmo nos exames de ordem da vida. Perfeito? Então, confissão de arbitragem, o momento para alegar é na contestação. Perfeito? Adiante, nós temos aqui ainda a questão da legitimidade ou de interesse processual. Então, é necessário que, para poder estar em juízo, parte tem que ser legítimo ou ter interesse. Se faltar qualquer uma dessas coisas, legitimidade ordinária, legitimidade extraordinária, se alguma coisa estiver errada, a doutrina chama isso de carência de ação. Então, independente do nome, carência de ação, independente desta terminologia, a ausência ou a falta de interesse processual nos leva à chamada extinção do processo, então, logo de começo. Não tem muito o que falar sobre isso, é bastante simples. A gente vai agora para o próximo, que é falta de caução ou de outra prestação que a lei coloca como preliminar. Então, lembra lá da nossa faltou a perempção. Então, na perempção, o autor propõe a ação uma vez, vem lá e abandona esta ação. Essa ação será extinta. Ele pode propor uma segunda vez essa ação? Pode, não há nenhum problema. Só que, olha só, para poder propor a ação, ele precisa pagar as custas atrás, aqui, ó, as custas, os honorários advocatícios desse processo. Se ele não faz esse pagamento, ele não pode propor. Então, olha só, a lei exige como caução ou outra prestação. Então, a lei exige que isso aqui seja pago. Se não foi pago isso aqui, não vai poder propor esta segunda ação. Isso vai ser certamente uma preliminar, então, dilatória, porque basta que ele faça o pagamento e o processo vai poder prosseguir. Outro aspecto que me lembra e ocorre agora é a questão do tributário, direito tributário. No direito tributário, você tem a obrigação de pagar, ou melhor, parece até estranho isso, Mas no direito tributário, se você entende, em alguns tipos de ações, é claro, você entende que você não deve o imposto, então você está sendo cobrado lá imposto de renda, 5 mil de imposto de renda. Você acha que não deve 5 mil, você tem que fazer o quê? Perdão, você tem que depositar os 5 mil reais. Mas eu estou dizendo que eu não devo e vou ter que depositar. Em tributário, sim. Você é obrigado a depositar o valor do tributo se você quer discutir o valor desse tributo. Insisto, não se desespere, não são todas as ações, são algumas que a lei exige que isso aconteça. Se você propor ação tributária sem fazer o depósito, isso vai intimar você para que você faça esse depósito. Perfeito? Então, é o que a gente chama aí falta de caução ou de prestação que a lei exige para você poder propor o seu processo. Indevida concessão do benefício da justiça gratuita. Então, se a pessoa pediu a justiça gratuita, mas não tem direito, você pode discutir com ela agora. Falar, excelência, ele está dizendo que é pessoa carente, mas tem lancha, tem iate, vive a vida, curtindo a vida doidado, andando de helicóptero, então não é o caso. É uma preliminar que a gente chama de preliminar dilatória. Basta, então, caça-se a justiça gratuita e o processo continua daí com ele pagando as custas e seguindo normalmente esse processo. Perfeito? Basicamente, são essas 13 as preliminares que existem na nossa contestação. Então, é importante conhecer cada uma delas, saber quais são as implicações da forma que a gente trabalhou até então. Perfeito? Só isso que tem na contestação? Não. A lei traz uma outra possibilidade na contestação, que antes era uma intervenção de terceiro. Agora, a gente discute isso na própria contestação. Antes, isso aqui era chamado de nomeação à autoria. Era uma intervenção de terceiro, agora não existe mais como intervenção de terceiros, agora ela existe então como correção de polo passivo. Não é a mesma coisa, não são idênticas as tramitações, mas o resultado final é a troca do réu. Então, quando que isso vai acontecer? Às vezes, pode acontecer que o réu processe alguém erroneamente, processe alguém errado. Então, de repente, vamos imaginar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada. O teu portão do condomínio ali da sua casa
amanheceu estragado, quebrado, né, destruído, você vai para o processo vizinho da direita. Mas, na verdade, não foi o vizinho da direita, foi o vizinho da esquerda. Então, olha o que o vizinho da direita vai dizer. Ó. Alegando o réu na contestação que não é parte legítima, não foi o responsável pelo prejuízo, o juiz facultará ao autor 15 dias para corrigir a petição inicial. Então, veja, aqui é o momento que o réu vai dizer, excelência, não sou o devedor. Então, dá para trocar, dá para regularizar. Essa troca não é feita pelo juiz. Não é o juiz que decide quem é o autor ou réu do processo. Isso é uma responsabilidade do autor. Então, o juiz vai perguntar para o autor, e daí? Você quer continuar processando o vizinho da direita? Ele está dizendo que o responsável é o vizinho da esquerda. Como é que é isso? O autor pode trocar. Né, realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários advocatícios. Então, se o autor processou uma pessoa e quer trocar, ele vai poder fazer, só que ele vai ter que arcar com os honorários. Está aqui, ó, né? Como Professor, Oi. uma pergunta. No caso, se essa pessoa, ela indica, vamos dizer que seja essa pessoa, vamos dizer que ela tem algum prejuízo devido a essa indicação, o que aconteceria nesse caso? Essa pessoa quem? O novo réu? Não, esse réu que na realidade, vamos dizer que não cometeu, vamos dizer que não destruiu um muro, e aí essa indicação gera um prejuízo para ele, esse autor é obrigado a pagar esse prejuízo por essa indicação errada? Não, veja, o autor não vai. Você quer saber então se o réu errado tem algum tipo de indenização? É isso? Isso. Não, não existe, isso daí não tem. Né? Hoje o Brasil ele vive um momento muito delicado. Né? O momento, alguns autores da área da psicanálise e psicologia, acho que psicologia também, eles dizem que nós somos a geração floco de neve. O que é a geração floco de neve? Geração que não pode tocar. Tudo é isso, tudo é ruim, tudo é preconceito, tudo é tudo. Né? Então, essa geração vive muito esse momento de, processou errado indenização. Não, não é assim que funciona. Você só vai ter direito a uma indenização se de fato você teve algum tipo de prejuízo. Que prejuízo que você vai ter? Esse prejuízo aqui você vai ter que ser reembolsado. Ó. Se você é réu, gastou com advogado, ó, tá aqui, ó. Esse aspecto aqui, o autor vai ter que pagar para você. Agora, um dano moral porque eu fui na justiça? Não, isso não, isso o judiciário não acata esse tipo de dano, isso não é um dano. Né? A não ser que você prove ali que o processo te impediu de realizar um outro negócio, porque você não teve uma certidão negativa, né? Tem que ter um efeito. Agora, processar alguém não gera dano a ninguém. Sofrer um processo, você pode ter um prejuízo moral, emocional, mas isso não vai te gerar uma indenização por conta disso. Ok? Entendi, obrigado. Tá? Agora, esse assunto aqui ele tem mais um babado que vem agora. É agora que o aluno sofre, ó. Quando, deixa eu apagar aqui a anotação da aula passada, da outra turma. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu, isso aqui vocês vão ficar bravos agora, incumbe ao réu dedar o companheiro. Olha só, incumbe o réu indicar o sujeito passivo da relação discutida, sempre que tiver conhecimento. Então, eu sou vizinho da direita, não fui eu, mas eu sei que foi o da esquerda, tua obrigação é delatar, é contar, é entregar a pessoa. E é uma obrigação, olha só, se você não fizer isso, você vai pagar as despesas do processo e atenção, ó, feitiço vira contra o feiticeiro. Se você não indica, se você sabe a pessoa e não indica, aí sim você vai indenizar o autor. Olha que coisa grave essa. Então, para o brasileiro, isso é uma coisa assim esquisitíssima. Pô, mas como é que eu vou falar que foi o meu vizinho? Vou me meter? Vai. Porque se você não fizer isso, você poderá ser indenizado, você poderá ter que indenizar o autor. Mas por que isso, professor? Fácil, olha, de entender. Vamos lá. Então o portão está lá destruído, quebrado. Não fui eu, né, que causei o dano. Ok. O juiz tira
me tira do processo. Agora, se eu não disser quem é o verdadeiro devedor, o autor nunca vai receber. Aí o autor vai ter que ficar fazendo uma pesquisa, procurando alguém que eu sabia. É claro que isso terá que ser provado. Mas como é que prova um trem desse? Estou pensando aqui, imagem, né? Você fala que não foi você, aí resgata uma imagem de um outro condômino que mostra lá você assistindo, vendo ali com seus olhos o vizinho destruindo o portão e você daí foi processado e não, abre aspas, dedou, né? Entregou quem era ele. Então, isso pode gerar um dano para você. Ok? Então, eu não vi quem perguntou, mas é exatamente ao contrário. Se você for processado e não disser quem é o verdadeiro responsável pelo dano, você ainda assim vai pagar o prejuízo que o autor sofreu. Não o prejuízo do portão, não é isso. Vai sofrer um processo, outro, para provar quanto que você vai ter que pagar de indenização. Então, é uma figura jurídica interessante, que muitas vezes a gente não acredita que possa ser assim. Falar, não é problema meu, que você não pode esquecer que você vive em sociedade. A gente tem o dever de colaboração com o outro. Para o Brasil isso é uma coisa estranha, mas se você for morar numa Alemanha, por exemplo, na Alemanha isso é muito forte, Japão também é bem forte. Se você fizer alguma coisa errada, não se preocupe, o teu vizinho vai te denunciar. Não, isso é uma coisa assim do cotidiano, né? Uma sociedade complicada. Não estou criticando o alemão, pelo contrário, cada um vive como quer. Né? Eu estou dizendo que é uma sociedade complicada para o nosso padrão. A gente está acostumado a fazer a coisa errada, ou ver coisa errada e não falar nada, né? Lavar as mãos. A gente não gosta de se envolver. Em outros países a coisa é um pouco mais acochada, mas é uma questão de cultura, né? Questão cultural. Ok? Beleza, pessoal? Ficou claro para vocês? Então, relação do polo passivo. Fundamental. Se souber quem é o responsável, fazer a indicação. Se souber, se não souber também, não vai inventar outro, porque isso está complicando a vida do outro. Mas se você tiver conhecimento, tiver segurança, fornecer o subsídio. E aí, é claro, fornecido o subsídio, o autor aceita, troca a pessoa, altera a petição e o processo segue normalmente, sem maiores problemas, desde que o autor, é claro, faça a indenização do primeiro réu errado, para que ele possa ter prosseguimento. Ele altera a petição e o processo segue como se nada tivesse acontecido. Perfeito? Então, esse é um aspecto interessante, é novo no sistema processual. Antes era feito por uma intervenção de terceiro, a mecânica era quase igual, né, basicamente a mesma. Essa indenização já existia já anteriormente também. Porque muitas vezes, pessoal, a gente está falando de vizinho, mas às vezes um funcionário fez a besteira. Né? O funcionário fez a besteira, você sabe que foi o teu funcionário, você foi processado, não consegue vincular o que foi que você fez, mas você viu que foi o teu funcionário que fez. Então, você tem que falar. Infelizmente, essa é a realidade, é o que o judiciário espera. Tem o artigo 6º, todos devem cooperar para o bom andamento do processo. Perfeito? Indo para os nossos últimos assuntos, nós temos ainda que falar da impugnação especificada. Lembra lá do primeiro slide da aula de hoje, em que eu colocava lá toda a matéria de defesa? Então, toda a matéria que a gente fala é impugnar especificadamente. Então, tudo aquilo que o autor disser, você tem que rebater. Porque aquilo que você não rebater é considerado verdadeiro. Quer ver só? Vamos imaginar que o autor processa você cobrando a dívida, né? Cobrando uma multa de 20% e mais juros de 3%. Aí você fala, pera um pouquinho, eu até devo, né? Devo sim, né? Mas não devo com juros de 3%, devo apenas de 1% ao mês. Ok? Ok. E atenção, você não falou nada da multa. Se você não impugnar especificadamente a multa, significa que você deve essa multa. Então, por isso que se fala em impugnação especificada. Tudo tem que ser contestado. Aquilo que não for contestado é considerado verdadeiro. Por óbvio, essa questão de tudo tem que ser contestado tem algumas exceções ou limitações. Aqui, a confissão. Tem coisa que não admite confissão. Aquilo que você não pode confessar, mesmo que você não impugne,
não pode ser considerado verdadeiro. Por exemplo, direito da personalidade, investigação de paternidade. Investigação de paternidade é um direito indisponível. Não posso abrir mão da minha paternidade, nem como pai, nem como filho. Se eu não contesto a investigação de paternidade, isso não me torna pai da criança. Ainda haverá necessidade da continuidade do processo para aferir se eu sou ou não sou o pai dessa criança. Outra questão é se a petição inicial não tiver os documentos indispensáveis. Então, um divórcio, faltou certidão de casamento. Vou discutir a propriedade de um bem imóvel, não anexei a escritura pública. Então, isso também não vai, se eu não vou precisar impugnar especificadamente nessa situação. E, por fim, se estiver em contradição com a defesa. Né? Resumindo tudo isso aqui, eu tenho que rebater cada ponto, cada item da minha inicial tem que ser rebatido. Aquilo que eu não rebater, aquilo que eu não desmentir, é considerado verdadeiro. Ok? Como no direito a gente adora uma exceção, isso tem uma exceção. Então, o contraponto da impugnação especificada, o oposto, é a contestação genérica. O que é contestação genérica? Não devo nada. Mas não deve nada o quê? Você tem que dizer, não devo a dívida, não devo a multa, não devo os 3%. Essa regra não vai valer para o chamado curador especial ou o advogado dativo. Lembra lá do réu, revel, citado por edital? Ao réu, revel, citado por edital, o juiz dará a ele um curador especial. Então, nesse caso, ele tem que impugnar tudo? Não. Basta ele fazer uma contestação genérica dizendo, não devo nada. Né? Falou não deve nada, vai ter que continuar a produção de provas para aferir quem deve ou quem não deve. Então, frisando, eu tenho que contrapor toda a tese de defesa na contestação, rebater ponto por ponto, mas, se for curador especial ou advogado dativo, ele poderá fazer o que a gente chama de contestação genérica. Então, a contestação genérica é a excepcionalidade da impugnação especificada. Perfeito? Terminando, né? Aluno sempre gosta de perguntar isso, tá, mas não pode apresentar novas alegações? Pode. Então, a contestação ela é onde tem toda a defesa, mas eu posso ter alegações depois. Então, depois da contestação, só é lícito apresentar novas alegações e é fácil de compreender. Quando se tratar de fato ou direito superveniente. Então, aquilo que aconteceu depois da contestação, claro que você pode informar o juiz no processo. Na verdade, você deve informar ao juiz no processo. Perfeito? Segundo, quando competir ao juiz conhecer de ofício. Então, o juiz tem a obrigação de saber de ofício. Por exemplo, uma prescrição. O juiz tem que saber da prescrição. Você não alegou a prescrição ali. Ele vai poder olhar depois? Vai, sem nenhum problema. A incompetência absoluta, você não falou dela na contestação. Pode falar depois? Posso. A relativa pode? A relativa não pode. A relativa está dito lá que tinha um momento. A absoluta, o juiz deve, né, conhecer de ofício. Por fim, cabe ainda a nossa nova alegação quando puder ser formulada a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Por exemplo, o impedimento do juiz pode ser alegado a qualquer momento. Então, você também pode apresentar isso depois da contestação. Então, basicamente, pessoal, essa é a nossa ferramenta contestação, com os seus vieses, seus percalços, que a gente tem que estar observando aí no dia a dia processual. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento que não tenha sido feito ainda? Estou à disposição de vocês aí, ok? Fiquem à vontade para perguntar e quem porventura não tiver pergunta, fique à vontade para responder o nosso formulário.